Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Intramuros, que hoje está sob a responsabilidade do grupo de diabetes. E quem vai nos falar é a doutora Priscila Cuquier, e ela vai nos falar sobre o uso da monitorização intersticial contínua em pessoas com diabetes tipo 2. Priscila, por favor. Bom dia a todos. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o uso da monitorização intersticial contínua nessa população que não é pequena, né, com diabetes tipo 2. Então, a gente vai falar, vamos relembrar alguns conceitos aqui importantes da monitorização contínua de glicose intersticial, que eu vou chamar de CGM, né, Continuous Glucose Monitoring. É importante a gente entender como é que funciona, né? Então, a glicemia, a glicose vai sair do capilar e vai passar para o fluido intersticial. Isso leva um tempo. Esse conceito desse tempo, lag time, é importante para a gente lembrar quando vai interpretar os dados, tá? E aí, essa glicose vai reagir com o sensor do dispositivo, né, para monitorar a glicose intersticial, e esse sensor e a glicose mais o sensor vai gerar uma reação química que vai gerar peróxido, e esse peróxido, então, nessa reação, ele vai liberar elétrons. Os elétrons vão, então, ser traduzidos num sinal elétrico, que, então, é traduzido num número de glicose. Quanto mais glicose, mais elétrons, maior o número que vai ser lido e transformado, né, lá no leitor. Por que a gente está falando aqui, que a gente vai falar de CGM? Será que ele tem vantagens em relação ao que a gente já sabe que existe na prática clínica, que é hemoglobina glicada e as próprias medidas de glicemia capilar, que são aqui no nosso país disponibilizadas pelo governo para as pessoas que usam insulina? Bom, se a gente vai pensar como que a gente olha a glicemia capilar, então aquelas pontinhas de dedo, a gente pensa que o paciente mede lá e coloca no diário ou no download do glicosímetro aquelas medidas de glicemia capilar. Aqui nesse caso, por exemplo, nos parece que o paciente está uma maravilha, né? Todos os valores dentro do alvo. Porém, quando a gente olha de uma maneira mais extensa, com o uso do CGM, que vai monitorar 24 horas a glicemia, a gente vê que a gente perde tanto episódios de hipo quanto de hiperglicemia, quando a gente olha só aquela foto, né, da glicemia capilar. Lembrando o que eu falei anteriormente, que a gente precisa lembrar que existe um lag time. A glicose vai sair do capilar e vai até o interstício. Então, não dá para a gente sempre achar que a glicose do capilar vai ser igual à do interstício quando a gente mede, enfim, o paciente mede, isso é importante a gente lembrar. Isso é mais acurado, mais preciso, na verdade, semelhante, quando a glicose está estável, quando tem a setinha na horizontal. Mas quando a gente tem uma refeição, ou então uso de medicações, insulina, o exercício, essa glicose vai alterar, e isso é importante levar em consideração quando a gente vai interpretar o CGM. Mas a gente consegue, com o CGM, então, tanto ver o momento atual, como é a história pregressa, o que aconteceu, e até ter uma ideia do que está na tendência futura. Um assunto que é bastante importante quando a gente vai usar uma nova tecnologia é entender se ela é acurada. E é sim, bastante acurada. Vocês veem aqui nessa parte amarela, aqui é o grau de acurácia dos glicosímetros. E já desde 2015, os sensores de glicose intersticial, aqui tem todos os mais novos, eles são bastante acurados. Tem o Libre 3, inclusive, que ainda não tem no nosso meio, mas espero que chegue em breve. Ele é muito mais acurado do que os glicosímetros que a gente tem hoje disponíveis no mercado, com um margem de 7,9%. Lembrando que é liberado para comercialização e uso quando você tem uma acurácia maior do que 15%, tá? Um margem maior que 15%. E a hemoglobina glicada, que é tão usada tanto em trabalhos clínicos quanto como meta de tratamento, será que ela não é suficiente? Então, a gente vê aqui que
nós temos padrões totalmente diferentes de perfis glicêmicos e que, olhando isso, a gente vai ajustar a glicemia ou o uso da medicação ou alguma outra estratégia de tratamento de maneiras completamente diferentes, e nesse caso todos eles tinham a mesma hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina glicada ela é útil sim, mas ela nos dificulta ter uma abordagem no momento da consulta médica, enfim, em tomar condutas. E aí, nosso tema da aula, vocês acreditam que seja interessante o uso do CGM nas pessoas com diabetes tipo 2? A gente sabe que em pessoas com diabetes tipo 1, o CGM ele se mostrou bastante útil, com melhora em glicada, muito menor tempo em hipoglicemia, uso bastante recomendado, inclusive várias sociedades em que fizeram estudos de custo-efetividade, mostrando que ele traz bastante custo-efetividade em relação à ponta de dedo. Mas e nas pessoas com diabetes tipo 2? Será que isso também é válido? Será que o CGM tem um papel nas pessoas com diabetes tipo 2? O que a gente precisa lembrar é que o número de pessoas com diabetes tipo 2 é muito maior do que o número de pessoas com diabetes tipo 1. E, na verdade, diabetes tipo 2 é uma população bastante heterogênea, tanto em fenótipos quanto em tratamento. Então, paciente com diabetes tipo 2, ele pode desde usar insulina basal bolo, se comportando muito como um paciente com diabetes tipo 1, insulina basal apenas, medicações injetáveis, uso de antidiabéticos que não insulina, uso de antidiabéticos orais, ou mesmo só com dieta e atividade física. Não é o tema dessa aula, mas eu achei importante a gente colocar, que é um dado extra que saiu recentemente, foi atualizado já no consenso da SBD, ainda não nada, mas acredito que em breve, o uso para diagnóstico de diabetes, o uso do tempo 1 hora após TTO de 75 gramas, sendo que uma glicemia acima de 209, 1 hora no GTTO faz diagnóstico de diabetes. Então, quando a gente fala naquele paciente com diabetes tipo 2 em múltiplas doses de insulina, a gente tem já bastante relato na literatura e estudos que mostram eficácia. Então, esses dois estudos aqui, o Diamond e esse aqui à direita que foi feito com o Libre, o Diamond com Dexcom, que a gente não tem no Brasil, e é um real-time CGM, e aqui o da direita com o Libre 2, num grupo de pacientes, com mais de 100 pacientes em cada estudo, mostrando em ambos uma queda de hemoglobina glicada, quando os pacientes usavam múltiplas doses de insulina. Além disso, o estudo Replace Type 1 Diabetes mostrou que não houve uma melhora, nesse estudo, uma melhora de glicada no geral, só na população abaixo de 65 anos, na população abaixo de 65 anos, houve uma queda em torno de 0,3% de glicada, mas uma queda da frequência de hipoglicemia muito significativa. Então, chegando a 43% de hipoglicemia geral, sendo que uma redução em 64% de hipoglicemia grave. E em estudos, desculpa, esse é um estudo aqui, que é o RELIEF, que eu acho que é um estudo muito bonito, feito na França, e é um estudo que na França, é disponibilizado para todos os pacientes que usam insulina em múltiplas doses, o uso de sensor. E aí eles têm esse registro, eles foram analisar todos os que receberam sensor, no caso aqui é o Freestyle Libre, todos que receberam sensor, foram mais de 40 mil pacientes com diabetes tipo 2, e analisaram as internações deles um ano antes de receber o sensor, 1 ano após e 2 anos após receber o sensor. E aí a gente vê aqui, porque a gente não consegue medir ainda efeito do uso de sensor, tanto para tipo 1 a gente também não tem isso, como mudança de desfechos a longo prazo, porque não tem tempo ainda de uso de sensor para a gente já ver desfecho a longo prazo, mas a curto prazo sim. E houve uma diminuição importante de eventos agudos relacionados ao diabetes e internações por eles, em torno de 48% menos 1 ano e 2 anos após a implementação do uso de sensor nesses pacientes de diabetes tipo 2 com múltiplas doses de insulina. E 2 anos após o uso o início do sensor, 88% dessa população continuava usando o sensor, ou seja, uma aceitação bastante grande do uso de sensor. E a gente vê aqui, principalmente relacionado a menor cetoacidose e menor hipoglicemia. Bom, para múltiplas doses de insulina, parece que
está bem estabelecido que faz sentido indicar o uso de sensor de glicemia intersticial. E para aqueles pacientes que usam apenas uma insulina basal, será que faz sentido? Então, a gente também tem alguns estudos prospectivos que fizeram esse estudo. Então, aqui, este estudo mostrando que em uso de pacientes com diabetes tipo 2, com uso de insulina basal apenas, houve uma queda de menos 0,5% da glicada em 8 meses, e um aumento no tempo no alvo entre 70 e 180 de 27% com o uso de sensor. E aí eles prolongaram esse estudo. Foram ver, então, aqueles pacientes, eles mostraram que havia uma melhora do tempo no alvo, uma queda da glicada em 8 meses, aqui. Então, aqui em azul, aqui em verde, o grupo que manteve ponta de dedo. Em vermelho, o grupo que estava usando CGM continuou, então, e aqui em azul, o grupo que recebeu CGM. Então, azul e vermelho estavam em CGM em 8 meses. E aí, um grupo descontinuou CGM e um grupo continuou CGM por mais 8 meses. E aí, a gente vê que houve, naquele grupo que continuou o CGM, o tempo no alvo continuou aumentando um pouco. No grupo que descontinuou o CGM, houve uma queda no tempo no alvo, mas ainda assim estavam melhores do que o grupo que ficou em uso só da ponta de dedo. Mostrando, então, que ele pode talvez ser usado de maneira intermitente, mas há uma perda de eficácia. Esse outro estudo mostrando a mesma coisa, já um estudo de 2012, ainda era um sensor menos acurado, mas mostrando que no grupo que usava aqui em linha contínua a ponta de dedo, em linha tracejada o CGM, houve uma melhora aqui na glicada em relação ao basal, com uma perda, né? Eles usaram, na verdade, só por 12 semanas e seguiram por 40 semanas. Ficou menos bom, mas ainda melhor do que o grupo que continuou em ponta de dedo. E aí a gente tem estudos de vida real, enfim, análise de vida real, retrospectiva aqui, esse estudo com multicêntrico do Canadá, mostrando uma queda de 1,1% de glicada nesses pacientes em uso de CGM, em todos os grupos analisados, independente da glicada, da idade, do sexo, ou tempo de uso de insulina e peso também. Então, parece que nesse grupo também tem um papel aí o uso do CGM naqueles que usam insulina basal. E naqueles que não usam insulina, ou usam outras medicações. Então, tem alguns estudos, esse estudo, por exemplo, que um grupo usou, ambos os grupos usavam usavam medicações orais, um grupo recebeu orientação para educação em diabetes apenas, e o outro, além da educação e orientação em tratamento de diabetes, recebeu um CGM intermitente, um flash. E a gente vê que houve uma queda importante todos eles tinham glicada acima de 7,5, foi um N de 116 pacientes e olhou por 4 meses. Então, houve um tempo no alvo maior, em torno de 10%, 9,9% naquele grupo que recebeu CGM também, além da orientação habitual. Isso foi olhado também em outros locais do mundo, aqui um estudo do Japão, mostrando uma eficácia da mesma maneira, e em relação à hipoglicemia, que é um papel importante do uso do CGM. Então, esse estudo aqui de Bergenstown avaliou por 16 semanas o uso do CGM ou ponta de dedo, mas uma ponta de dedo estruturada, em que o paciente devia fazer pelo menos 4 vezes ao dia a ponta de dedo, que é o que a gente orienta aqui nos nossos pacientes com maior risco, por exemplo, de hipoglicemia, que usam insulina, pelo menos fazer algumas pontas de dedo estruturadas. E nesse estudo tinha pacientes que usavam só insulina, associado a diabetes rurais, alguns que usavam sulfonilureia e um grupo que usava incretina, inibidor de DPP-4 e GLP. E houve, então, uma queda de glicada de 1,12 para 0,82, então mostrando 0,3% mais ou menos de queda de glicada quando se usava o CGM, mas a queda da hipoglicemia naqueles pacientes que usavam medicação que aumentava a chance de hipoglicemia, então insulina e sulfonilureia, foi bastante importante no grupo que usava CGM. Esse é um estudo mais recente que mostrou, então, o uso do CGM associado ao análogo de GLP. Então, pacientes que começaram a usar análogo de GLP e
que usavam freestyle livre dentro de 180 dias do início do análogo de GLP, o que aconteceu? Ambos os grupos tiveram uma perda de peso e ambos os grupos tiveram uma perda de glicada. Mas aqui, à esquerda, aqui à esquerda a gente vê o grupo que usou que usou freestyle livre, e aqui o grupo que usou só GLP. Então, o freestyle livre, ele possibilitou uma queda mais importante de glicada, de menos 2,43%, em relação ao grupo que não teve o uso do freestyle livre, menos 1,73% de glicada, ambos usando análogo de GLP. E de vida real também tem estudos retrospectivos, aí, aqui um estudo que sem uso de insulina basal bolos, nenhum, alguns com insulina basal, 306 só insulina basal, ou com uso de antidiabético oral ou não, e 728 sem insulina. Então, todos tinham glicada acima de 8%, e a gente vê que houve uma queda de glicada em estudos de vida real com o uso do CGM. Parece que ele traz também um impacto aqui interessante neste grupo. E quando a gente vai orientar apenas não, é bastante, dieta e exercício para esse paciente com diabetes tipo 2, será que o CGM tem um papel? Eu acho que o CGM, como a gente viu, traz muitos insights para mudanças comportamentais. O paciente enxerga o que está acontecendo. E aí, com isso, aumenta muito e facilita a educação do paciente. Então, ele consegue entender quando essa glicemia está subindo, se isso foi o que ele comeu ou o que aconteceu, se ela está caindo, o efeito de medicação, de atividade física, eventualmente o efeito de insulina. E com isso, foi feito um estudo aqui, em pacientes que usaram CGM, e foi feito um recordatório entendendo, um questionário para entender que nesse estudo de 2020, Genhart, entendeu qual impacto que esses pacientes sentiram ao usar o CGM. E houve claramente, eles notaram como esse alimento ele interferia na glicose, nas excursões, e 47% do grupo que fez uso do CGM disseram que eles ficaram mais propensos a fazer uma caminhada, um exercício, depois que eles comiam algum alimento que fazia a glicemia subir. Então, trouxe uma mudança de conduta, né? E 90% disseram que o uso do CGM definitivamente contribuiu para um estilo de vida mais saudável. E aqui nesse estudo, que mostrando, então, que houve, sim, uma melhora da glicada, e esse é um estudo que é bem simples, mas bem bonito, porque eles fizeram esse algoritmo, chamam de algoritmo CU. O que era? Eles deram para um grupo CGM e para um outro grupo o glucosímetro para fazer ponta de dedo. E eles disseram, foi uma orientação simples, assim, meça a sua glicemia, veja o que acontece com ela depois que você se alimenta. Se você se alimentou e acredita que aquilo que você se alimentou foi um alimento saudável e a glicemia subiu, diminui a quantidade daquilo que você comeu. Se era um alimento que você não considera saudável e a glicemia subiu, evite de comê-lo. Se era um alimento saudável e a glicemia ficou estável, ok. E basicamente isso. E aí, com isso, houve uma queda de 0,5% no grupo que usou o CGM em relação ao grupo que usou ponta de dedo, só com essas orientações iniciais. E a gente sabe que muitas medicações para o tratamento de diabetes não são capazes de baixar a glicada em 0,5%. Então, é maior do que algumas medicações que a gente usa aí para o tratamento do diabetes. Houve uma redução de glicose em jejum em torno de 16,5 miligramas por decilitro e uma perda de 1,5 quilos em média. Temos estudos brasileiros também mostrando isso, então aqui uma meta-análise de 6 estudos, mostrando então que houve naqueles pacientes não usuários de insulina, sendo em torno de 228 em uso de CGM, um aumento do tempo no alvo de 8,63%, uma queda do tempo acima do alvo. E na população idosa, será que o uso do CGM tem um papel? Será que eles são capazes de usar? Aquele estudo que eu falei o estudo francês que olhou as hospitalizações, ele tem um braço só para pessoas acima de 65 anos que
ao início do estudo, usavam múltiplas doses de insulina, que é a população para quem é liberado o freestyle livre lá na França. E aí vocês veem aqui que 100%, obviamente, usavam múltiplas doses de insulina, sendo que 10% dessa população estava em uso de bomba de insulina. E aí, com o tempo, os 24 meses, houve uma desintensificação do tratamento do diabetes, sendo que, ao final de 24 meses, quase 11% daquelas pessoas que usavam múltiplas doses de insulina deixaram de usar qualquer tratamento para diabetes, com a implementação de um sensor de glicemia intersticial e uma outra porcentagem, como isso conseguiu usar só insulina basal. Então, trouxe uma clareza no tratamento. E nessa população, eles foram avaliar também a hospitalização. Foi uma população nada desprezível, de 38 mil pessoas com diabetes tipo 2, e houve uma redução de 40% de eventos agudos relacionados ao diabetes, principalmente relacionados à cetoacidose diabética e hipoglicemia grave, já em 12 meses. E aí, em 12 meses, podia ser educação, podia ser, enfim, mais cuidado que esses pacientes teve após a implementação do CGM, mas se manteve aqui, principalmente em hipoglicemia, após 24 meses de uso do CGM, e a persistência do uso nessa faixa etária, acima de 65 anos, foi em torno de 90%, continuando a usar. Tem estudo brasileiro também mostrando esse uso do CGM e hospitalização da Silmara Leite, aqui, acima de 65 anos, onde um estudo de 6 semanas, onde mostrou que o uso do CGM trouxe o maior tempo no alvo, menor tempo em hipoglicemia, apesar da frequência de hipoglicemia nesse estudo ter sido pequena inicialmente, houve uma queda com o uso do CGM. O CGM nos traz também a possibilidade do acompanhamento virtual por teleconsulta, com resultados bastante interessantes. Aqui é um exemplo desse estudo ONDU, que é uma clínica virtual de diabetes, que, quando a gente tem o dado, assim, uma dificuldade que a gente tem muito aqui em fazer acompanhamento teleconsulta dos pacientes com diabetes é que a gente não consegue os dados, a gente consegue a glicada, mas a gente não consegue ter o relatório de dados. Com o uso do CGM e a plataforma para baixar o dado, isso é possível, e isso traz uma frequência de consultas maior, um ajuste melhor da terapêutica. E aqui a gente vê de maneira gráfica bastante bonitinha, né? Então, aqui como que ele estava e como ele ficou. Aqui um exemplo de um paciente em acompanhamento nesse estudo virtual, que mostrou, sim, uma queda de glicada em média de 1,6% e um aumento de 10% do tempo no alvo, com o uso do CGM nessa população com diabetes tipo 2 e manejo virtual. Algumas sociedades já se posicionaram quanto ao uso do CGM em pessoas com diabetes tipo 2. Por exemplo, a ADA sugere que se use naqueles com múltiplas doses de insulina e talvez naqueles outros que usem outras formas de insulinoterapia poderia ser interessante. A ACE também sugere seu uso e sugere que poderia ser considerado nas outras formas de uso de insulina que não múltiplas doses. A Endocrine Society sugere o uso intermitente por curtos períodos em adultos com diabetes tipo 2, sem uso de insulina e com glicada acima de 7. Então, não existe uma clareza ainda das sociedades de endossar isso, mas parece caminhar. Em relação a custo-efetividade, estudos feitos com uso em pacientes com diabetes tipo 2 e múltiplas doses de insulina sugerem que ele tem um custo-efetividade importante aí e que deva ser implementado. Aqui estudos principalmente ingleses que usam bastante esta análise QALY. E quando a gente sabe que o número de pessoas é bastante grande, talvez não seja possível manter um CGM contínuo para todos eles. Eventualmente, poderia ser feito uso de CGM intermitente. Então, aqui são as possíveis indicações, eu não vou passar por todas, mas talvez como forma de diagnóstico de pré-diabetes, que ainda não está bem estabelecido quais são os valores para isso, mas caminha-se para isso. Quando vai fazer uma intervenção nova, mudar a terapêutica, provavelmente em momentos perioperatórios ou quando tem uma intercorrência aguda, por exemplo, uma úlcera.
em pessoas com diálise, isso ajuda bastante. Situações específicas como uma viagem, medo de hipoglicemia, principalmente quando a gente consegue usar o alarme. Bom, eu acho que eu consegui passar aqui. Todos nós atendemos provavelmente pessoas com diabetes tipo 2, e não todos nós, né? Assim, a unidade básica também atende muita gente com diabetes tipo 2. E o CGM provavelmente vai ser utilizado cada vez mais por essa população, tomara que sim. Então, aqui a minha ideia é entender que já que todos vamos ter que analisar um CGM, como a gente pode analisar ele de maneira mais simples e algumas sugestões. Então, voltando para aquele slide anterior, que eu falei que é importante a gente lembrar do lag time, porque é uma queixa frequente, eu medi a glicemia da ponta de dedo e medi do sensor, não está igual, eu vou abandonar o CGM. A gente tem que explicar que precisa olhar que a seta esteja na horizontal, que elas não precisam ser igual. Às vezes o CGM é mais acurado do que o glucosímetro, a depender do glucosímetro que está se usando. Então, é importante levar tudo isso em conta quando vai analisar. Já desde 2019, foi feito um consenso onde visa se estabelecer esse tempo no alvo. Não sei se é um conceito claro para todo mundo, mas a partir dos dados do CGM é possível monitorar a glicemia de 24 horas, e quando se usa por pelo menos 2 semanas o CGM, a gente consegue estabelecer o tempo que a pessoa fica com glicose em diversas faixas. E um tempo no alvo entre 70 e 180, acima de 70 miligramas, 180 miligramas por decilitro, acima de 70%, é considerado a meta de tratamento para a maioria das pessoas, tanto com diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2. Naquelas pessoas que têm maior risco de hipoglicemia e que não devem fazer hipoglicemia, essa meta é um pouco menor, ela tem que ser acima de 50%, mas desde que não haja hipoglicemia. Por que esse número de 70% entre 70 e 180? Porque este é um número que mostra que equivale, em média, a uma hemoglobina glicada dosada em torno de 6,7%. Então, levando isso em consideração, também entender que cada aumento de 10% do tempo no alvo entre 70 e 180 vai levar a uma queda de hemoglobina glicada de 0,8%. Quando a gente vai analisar um CGM, o que é importante a gente olhar? Então, esse é o report que deve ser mandado em todas as plataformas, independente do CGM que é utilizado. Aqui no Brasil, a gente só tem, para uso sem bomba, por enquanto, estão chegando alguns outros, mas, enfim, em 2017 foi estabelecido o uso desse relatório AGP, que deve ser fornecido desta forma, com estes dados para todos os pacientes que usam CGM. Então, mostrado algumas métricas aqui em cima, que a gente vai falar um pouquinho, uma representação gráfica compilada dos 14 dias de uso, sendo que aqui nessa linha é a mediana em cada horário, e aí, a depender aqui dessas faixas, a variação. E uma representação gráfica dia a dia, que está aqui embaixo, em geral, é mostrado também de maneira mais ampliada. Quando a gente vai avaliar um CGM, é importante a gente ter algumas etapas para facilitar esse uso, essa leitura. Então, é importante que, quando a gente leia, o sensor tem que ser usado pelo menos 70% do tempo, senão não é válido olhar os valores do AGP. E aí você pode olhar o dia a dia, mas não vai olhar aquela métrica de tempo no alvo. Esse número, ele está aqui, ó, no tempo de CGM ativo. No caso do Freestyle Libre 1, é necessário o rastreio, né, porque ele é um flash, ele tem que ser escaneado. No 2 Plus, ele, se estiver perto, a 6 metros de distância, ele já manda sozinho por Bluetooth. O sinal, às vezes, perde e é necessário também fazer o escaneamento. E nos real-time CGMs, basta usar e não perder a conectividade. Então, esse é o número, ele tem que ser acima de 70% para poder ser avaliado. A primeira coisa que vai se olhar, depois de ver se os dados são analisáveis, é avaliar a hipoglicemia. Então, o que a gente quer mitigar, principalmente, é a hipoglicemia. Então, primeiro avalie a hipoglicemia,
e ela está aqui em tempos no alvo. Como eu falei nos consensos, ela deve ser abaixo de 5%, sendo menos do que 1% de hipoglicemia grave, abaixo de 54 miligramas por decilitro, na maioria das pessoas com diabetes, em alguns deve ser praticamente zero, quanto menos, melhor. E aí a gente vai olhar tanto em número, e que também vai dar em horas do dia, quanto em onde que ela acontece. E aí, com isso, pensar em fazer estratégias para ajustar, e aí você vai olhar dia a dia para entender se faz sentido aquele racional do porquê que está acontecendo a hipoglicemia, se é medicação, se é alimentação, o que é que está acontecendo. Na sequência, então, a gente vai olhar variabilidade glicêmica. Um dos conceitos do que se quer num sensor é aquilo que eu mostrei naquele estudo da clínica virtual, onde você tem uma glicemia meio bagunçada e você quer, hoje é chamado de flat, narrow, in range, ou seja, você quer o tempo no alvo e quer que seja flat, quer que seja tudo parecido, sem uma variabilidade grande. A gente considera alta variabilidade se esse número estiver acima de 36%. Então, uma vez mitigada a hipoglicemia, a segunda coisa que vai se olhar é variabilidade e tentar reduzir essa variabilidade. E, geralmente, isso vai incluir ajuste de aplicação de insulina, ajuste de horário de aplicação de insulina, correção de hipoglicemia. Uma coisa que aumenta muito a variabilidade é a hipoglicemia, e também como se é corrigido, se o consumo de carboidratos é muito alto. E aí faz extremos, né? Manejo de rotina, isso vai estar aqui, então, em variabilidade, e o coeficiente deve ser abaixo de 36%, e graficamente a gente vai olhar essa faixa aqui, grandona, nada de flat. Em seguida, então, só vai se olhar a hiperglicemia. Então, ajustada a hipoglicemia, variabilidade glicêmica, aí sim vai se ajustar a hiperglicemia, e é importante que seja conversado com o paciente. O paciente tem essa ferramenta no bolso dele, né, no celular ou no leitor, e é importante que ele olhe e ele saiba entender os padrões, que ele entenda o que aconteceu para ter essa variabilidade, o que ele fez, e poder participar, né, enfim, junto da decisão terapêutica, porque isso vai trazer, com certeza, melhoras nos resultados. Muitas vezes, a hemoglobina glicada até piora em alguns pacientes quando se diminui a hipoglicemia. Então, é importante poder comparar os dados de tempo no alvo e explicar para o paciente o que é o tempo no alvo e mostrar para ele que nem sempre, e às vezes uma queda uma elevação de glicada é responsável por uma piora do controle. Então, se melhorar a hipoglicemia, possivelmente a pessoa teve uma melhora do controle glicêmico. E documentar fazer um plano de ação e documentar. Acho que era isso que eu tinha para dizer hoje. Fico à disposição. E, obviamente, que eu queria agradecer todo esse time, enfim, todos da endócrino que sempre me acolheram super bem, enfim, o time do diabetes que... Não temos nenhuma pergunta no chat.